É isso mesmo, Brasil e Japão. E esse cara aí foi o cara que ensinou os japoneses a jogar, né? Então ele é muito responsável pelo que está acontecendo agora. Então o Brasil vai jogar contra o Japão, o Ronaldo está preocupado, alguns outros jornalistas também, né? O Chico aí também está falando que a seleção japonesa é muito boa, mas a gente precisa acreditar no talento da seleção brasileira. O Neto também vai dar sua opinião. Vocês vão acompanhar aqui. Eu vou trazer aqui os melhores comentaristas que vão falar aqui desse jogão que o Brasil vai enfrentar o Japão aí na próxima fase da Copa do Mundo. Aproveita aí, pessoal, se inscreva no canal, deixa o like e vamos embora pro vídeo aí ouvir primeiro o Mauro César Pereira o que ele acha desse confronto aí Brasil e Japão. Eu entendo que para o Brasil foi uma boa, porque vai enfrentar uma seleção que é um bom time, é um time emergente no cenário do futebol internacional, mas é uma seleção, é um futebol japonês que respeita o futebol brasileiro. A influência de Zico e outros brasileiros que por lá passaram, ela é reverenciada pelos japoneses em geral. A Holanda, ao contrário, a Holanda já enfrentou o Brasil em outras oportunidades, e a Holanda não teme o Brasil. Ela não é campeã do mundo, mas já foi 3 vezes vice-campeã. Em 74, perdeu a final para a Holanda, em 78, perdeu a final para a seleção da Argentina, ou seja, 2 vezes perdendo para os anfitriões, e em 2010, quando foi derrotada na prorrogação lá na África do Sul pela seleção da Espanha, né? Das duas tentando o primeiro título, ficou o troféu com os espanhóis. Mas ela enfrenta o Brasil de igual para igual. A Holanda tradicionalmente não teme essas grandes seleções. Ela se insere no cenário das grandes seleções do futebol a partir de 74, com o revolucionário time do Johan Cruyff, treinado pelo Rinus Michels, com vários outros grandes jogadores. Mas, a partir de então, ela passou a ser um time muito confiante. É uma seleção que, ela, como eu disse, enfrenta qualquer um de igual para igual. Ela não se coloca no plano inferior. Ela não se coloca num patamar de que tenho que respeitar o Brasil, a Alemanha ou a Itália, quando a Itália ainda ameaçava alguém. Não, não. Ela se coloca como uma das grandes. Não por acaso, se retrocedermos no tempo, vamos lembrar da Holanda ganhando do Brasil em 74, eliminando o Brasil, que era o campeão do mundo então. Os dois times se reencontrando 20 anos depois. Aí o Brasil ganha por 3-2 na Copa de 94 nos Estados Unidos com aquele gol do Branco. E o Brasil avança depois para o título. Mas, na sequência, o Brasil enfrenta a Holanda em 98 e ganha nos pênaltis, mas no tempo de bola rolando, tempo normal e prorrogação, empate. O Brasil só ganha nos pênaltis. O Zagallo era o técnico, todo mundo se lembra daquele jogo emocionante que foi. E aí, na sequência, a Holanda se depara com a seleção brasileira em 2010, elimina o Brasil na África do Sul, e em 2014, depois de tomar de 7-1 da Alemanha, o Brasil perde por 3-0 na disputa do terceiro lugar em Brasília para os holandeses. Então a Holanda só perdeu na bola uma vez e uma nos pênaltis. E ganhou 3 vezes do Brasil, 2 delas eliminando a seleção brasileira, né? E em 2 também o Brasil eliminou a Holanda. Uma na bola rolando, né? E a outra nos pênaltis. E para completar, nessa disputa de terceiro lugar, deu Holanda no Brasil, o que significou para a seleção treinada pelo Luiz Felipe Scolari um placar agregado nos 2 últimos jogos do Mundial que o Brasil sediou em 2014 de 10-1. 7 gols da Holanda, da Alemanha, 3 da Holanda e 1 do Brasil. Ou seja, terrível isso, né? Mas, enfim, a seleção holandesa, ela enfrenta o Brasil. É um time bom, é um time que tem poder ofensivo, é um time bem treinado. O técnico Ronald Koeman conhece os jogadores, então interessante pegar o Japão. Bom time do Japão, mas você percebeu no jogo da Suécia, por exemplo, que os dois se enfrentaram e a Suécia, embora fosse dominada na maior parte do jogo, especialmente na primeira etapa, ela reage no tempo final, depois de empatar, e por pouco não vira. Um detalhe importante, as duas seleções claramente queriam jogar contra o Brasil e não jogar contra a Holanda. Claramente. Você percebe isso pelo empenho das duas na busca pela vitória, e é evidente que isso entra no contexto. E importante o que o Marcelo Corrêa, repórter da TV Globo, disse na transmissão, inclusive do jogo entre Suécia e Japão, os japoneses com os quais ele conversou preferiram enfrentar o Brasil à França. Exatamente, porque o segundo colocado, né, do grupo tendo a oportunidade de enfrentar o Brasil e o terceiro caindo no caminho da França, tudo indica. E por isso também o empenho dos dois times. Ninguém queria pegar a França. Aí alguém pode dizer, esses caras estão esnobando a seleção brasileira. Não se trata disso. Hoje a França tem um time mais temido do que o time brasileiro. É um time mais competitivo, é um time melhor, né? O Brasil é uma equipe em construção. E talentos, bem, a França tem até mais fartura de grandes jogadores, né? Então, diante disso, é natural que os times, muitas vezes pragmáticos, pensem dessa maneira. Mas não significa que o Brasil vai perder ou que não seja favorito contra o Japão ou seria contra a Suécia. O Brasil é favorito contra o Japão e seria contra a Suécia, na minha visão. Contra a Holanda, aí seria pau a pau, talvez até com alguma desvantagem
para o time brasileiro pelo estágio da equipe que está tentando se formar. É um time em construção, é um time que está encontrando um caminho, que já encontrou uma disposição melhor do seu meio-campo, a linha defensiva já definida, o ataque agora vai se definindo com a entrada de Ryan depois da lesão do Rafinha, o Vinícius em grande fase, mas ainda não foi desafiado a partir desse ajuste por times melhores. Quando jogou contra uma equipe mais qualificada, que foi o Marrocos na estreia, o Brasil ainda era numa fase ainda mais atrasada em relação a essa evolução, sofreu bastante e poderia ter levado mais gols no primeiro tempo, né? A gente já falou muito sobre esse jogo, mas não foi um bom jogo do Brasil, aquele de estreia. Então, o que nós vemos agora é o quê? Um cenário que o Brasil tem um adversário que eu diria que é acessível, que é perigoso, mas que respeita a seleção brasileira. Agora, o Brasil tem que se dar o respeito para poder se impor diante dos japoneses. Vamos ver como vai ser esse duelo na segunda-feira, às 2 horas da tarde. O Japão vai fazer o jogo dele. Acho que o Japão vai agredir o Brasil, vai jogar o jogo jogado, não vai jogar retrancado, não. Agora, se o Japão fizer 1-0, aí vamos ver como é que vai se comportar o time japonês e como o Brasil vai lidar com uma eventual desvantagem no placar, que é algo que só aconteceu por alguns minutos contra o Marrocos, né? O Vinícius conseguiu empatar o jogo mesmo o Brasil jogando mal. Eu acho que essa é a questão. Como é que vai se comportar a seleção brasileira nesse contexto, né? Nesse cenário hipotético, né? Mas eu acredito que o Japão joga o jogo dele normal, não vai jogar fechado, não. E do Brasil, você acha que é pachequismo puro? Meu? Ou você também vê um Brasil melhorando, mais organizado? Melhorou, mas não que justifique sua euforia exagerada. Aqui a última pergunta, aproveitando o momento de Brasil e Japão na Copa do Mundo. A pergunta é direta, o coração está dividido ou não tem dúvida? É Brasil na cabeça? Não, é Brasil. Pô, tu quer pior do que ser treinador do Japão contra o Brasil? Eu fui 2 vezes, então agora, meu filho, se o Brasil ganhar, ótimo, que eu sou brasileiro, se perder, eu não vou ficar triste não, porque futebol japonês tem um pezinho da família Coimbra lá. Somos favoritos para esse jogo e nós temos que entrar com a mesma vontade que entramos contra a Escócia, jogando com tranquilidade, que eu percebi o Brasil jogando com tranquilidade contra a Escócia, mas ao mesmo tempo assim, sabendo o que fazer em cada momento, na hora que perdeu a bola pressionar, na hora que tem um jogador atrasado recuar, fazer a linha baixa para esperar, recompor. Acho que... E atitude, principalmente atitude. Em cada momento, atitude dos jogadores de querer sempre o resultado, querer ganhar o duelo, querer a bola, querer dar opção. Tudo isso vai fazer diferença. O time japonês não é bobo. Vai ser um jogo difícil, mas nós somos favoritos e nós temos que nos impor. Assim, gente, obviamente na Copa do Mundo você não pode escolher adversário. Mas os japoneses, eles estão jogando um futebol, praticando o futebol. Não sei se vocês estão observando, mas o Japão tem uma ótima seleção. E, gente, acabou aquela história de que o Japão pode ser uma surpresa, de que eles não são mais surpresas, tá? Eles já são uma realidade em termos de uma equipe competitiva, organizada e que pode daqui a pouco construir a sua história. Não estou dizendo que o Japão vai brigar pelo título, mas se eliminar o Brasil, vocês acham isso impossível? Eu não acho. Acho que vai ser um jogo duríssimo para a seleção brasileira, em que até somos favoritos pelos valores individuais que temos, né, e pela evolução que estamos conquistando. Mas assim, o Japão, cara, vai dificultar, como dificultou a vida de todo mundo. Num grupo difícil, tá? Com Holanda e Suécia, para vocês terem uma ideia. O Japão dificultou a vida deles e vai tentar dificultar do Brasil. Esqueçam também aquela história de que o Japão nos respeita muito, porque Zico, Alcindo, levamos o futebol para lá nos anos 80, 90. Esqueçam isso. Os japoneses, eles já têm vida própria no futebol. E eles querem fazer história, é claro. Eles projetam, inclusive, um título mundial lá por 2050. Mas, cara, a gente sabe como eles funcionam, o modus operandi japonês. Ele é muito acadêmico, organizado, mas eles têm individualidades técnicas também, porque o futebol depende disso. Então você tem o Nakamura, você tem o Ueda, você tem o Maeda, você tem como é o nome do ala pela direita? O Sagawara, o goleiro Suzuki. Cara, o goleiro Suzuki. Quando você enxerga um Japão que ganha do Brasil de 3-2, que ganha da Espanha, Inglaterra, ganha da Inglaterra e Alemanha. E ganha da Alemanha.
Eu falei com o Túlio. Lembra do Túlio Tanaka? Lembro, Um zagueiro. dos maiores jogadores da história do Japão, da seleção japonesa, né? Uma coisa incrível. Ele me disse, quando ele veio aqui com a gente, ele falou, né? Depois de falou, Neto, o Japão está se preparando para ser campeão do mundo. Ele falou mesmo. Eu lembro também. Lembra? Até 2030. Até 2030, 2034, eles estão se preparando. Então, aí, a gente está discutindo aqui, o meio campo do Japão, né? Não sei o quê. O Japão, e aí, Souza, é bom você falar o que você falou aqui em off. Quantos jogadores que jogam no Japão? Só 3. 2 goleiros reserva e o lateral esquerdo que já está encerrando a carreira, que jogou 12 anos. Entendeu? Então, Itália. se você já tem uma seleção japonesa como essa... É o melhor Japão dele. Não é o melhor Japão de todos os tempos. É o melhor Japão de todos os tempos. Só que é o seguinte, sendo o melhor Japão de todos os tempos, qual a ideia da seleção brasileira que jogou o último jogo, do time que começou e o time que terminou para enfrentar um Japão? Porque é diferente, taticamente. O que você enxerga? Diferente. Vai exigir muito do Brasil. É um time muito disciplinado, muito aplicado. Taticamente é um time organizadíssimo. Então vai exigir muito do Brasil. Eu só estou confiante porque o Brasil também evoluiu. Eu acho que o Brasil está num momento bom para enfrentar um time como o Japão que vai exigir. E aí, Veloso, eu acho que é o melhor time... a melhor seleção até agora, do 12 avos, que é melhor que o Marrocos, é melhor que Haiti e é melhor que a Escócia. Qual a ideia de confronto tático em relação ao que você enxerga do que fez e do que pode fazer na segunda-feira? Eles jogam num 5-2-3, né? Com 3 jogadores à frente, 2 jogadores de meio de campo, só que é um meio de campo que trabalha muito a bola. Só o Tanaka, só o Júlio Tanaka. Tanaka é o 7. Tanaka é o melhor jogador. Esse é o craque do time. Olha ali, o Tanaka é o 7 ali, ó. Ele é o cara que organiza... Suzuki. O Duan é o 10 lá do lado direito, ó. O Maeda também é bom, hein? Não, na verdade, é um time jovem, é o melhor time a melhor seleção japonesa de todos os tempos. E qual a ideia? Esses dois ficam por trás, o Tanaka e o Kamada. E ali os 3 da frente. O Duan é o 10. Que você sempre fez, né? Sempre ficou por trás, né? O Duan é o cara que vem girar nesse meio de campo. Eu acho que o Japão é um time mais organizado. Se o Brasil quiser vencer esse jogo, e eu acho que o Brasil é favorito, até pela última apresentação, até por tudo que representa os jogadores, é um time que joga mais fechadinho, tem a bola, gosta de ter a bola, não se desfaz da bola, joga com 3 zagueiros. Agora, do meio campo à frente é um time muito rápido. O Brasil vai ter que sofrer um pouquinho. Se todo mundo tá achando que vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo fácil não. Porque para mim também é um dos melhores Japões que eu já vi atuando. A maioria dos jogadores jogam fora. 4 jogam na Alemanha, 4 jogam na Inglaterra, 1 joga na Espanha e são protagonistas onde passa. Então, que bom você falar isso, eu não sabia. Mas é importante você dar esse conteúdo para nós aqui e para todo mundo. 4 jogam na Alemanha. Isso. 4 jogam na Inglaterra. 1 joga na Espanha. Outro joga na Espanha. Dá uma olhada o que mudou o futebol japonês é enxergar um lado comercial, para quem contrata, porque o japonês vai assistir. Os caras só contratam porque o nível técnico melhorou. Exatamente isso. E também comercialmente é importante. Eu entendo muito isso, né? Eu penso assim também. E aí mostra que o Japão é diferente. Para mim, o Brasil é favorito. Mas até que ponto o Brasil é favorito para você naquilo que você vê do time japonês? Porque é um time que joga fechado e eu acho que talento individual o Brasil tem mais. Tem um jogador que está desequilibrando, Vinícius Júnior. E quando você joga com um time fechado, com 3 zagueiros, eu acho que vai sofrer muito se o Brasil quiser ficar cruzando bola. Porque apesar ontem do time da Suécia ter 2 jogadores muito altos, eles sofreram ontem. O Gyökeres até deu uma entrevista depois do jogo falando que ele falou, parece que eles sempre estão bem posicionados. E é verdade, é um time, tem um treinador que está desde 2018 lá, né, que tem feito um trabalho importante. É um time também que não perdeu, empatou com a Holanda, né, jogando melhor que a Holanda. Ontem jogou melhor, a partir do momento que fez o gol, deu a bola para a Suécia e sofreu um pouquinho.